O assunto de hoje é sermão temático. Paz do Senhor, homens e mulheres de Deus. Vamos estar dando continuidade ao nosso curso Homilética para Todos e o nosso assunto de hoje é sermão temático. Um dos primeiros sermões que normalmente nós aprendemos nos seminários de teologia e que muitas vezes é o primeiro sermão que muitos acabam pregando, por de certo modo ser mais fácil de pregar. Por que talvez ele seria o mais fácil de pregar? Porque estamos tratando de um tema, ok? Então nós estamos tratando de um sermão que vai estar envolvido com o tema. Tá, e por que isso o torna mais fácil de pregar? Por que o fato de o sermão temático envolver um tema torna ele muitas vezes entendido como um sermão melhor para se pregar? O fato é que quando você escolhe um tema, quando você é que escolhe um tema, você vai escolher um tema que você conhece e domina, certo? Ou seja, não é que o sermão temático é mais fácil. A longo prazo, ele pode ser mais difícil. Mas no início, você vai pregar ou que você conhece ou que você domina. E o que quer dizer isso? Se você é alguém que tem estudado muito sobre oração, ou que tem muito conhecimento, ou muita intimidade com Deus, e todas as suas palavras que você vai falar com alguém, que você vai ali fazer um momento de meditação, envolve o termo oração. Então você é alguém que tem facilidade para falar sobre oração. Talvez você é alguém que já leu muitos livros sobre oração. Vou te dar um exemplo. Desde que eu entrei no seminário, vai ser um pouco óbvio agora, eu me apaixonei pela matéria de homilética, eu nunca tinha pregado. Eu estava ali aprendendo algo novo, ansioso para proclamar a palavra de Deus, e eu comecei a me dedicar à homilética. Então, meu primeiro sermão teve a ver com pregação, sobre as razões de nós estarmos ali no seminário. Por que pregamos? Tinha a ver com aquele texto, era um sermão temático, estarmos prontos para dar a razão da nossa esperança. E como sermão temático a gente tem essa liberdade, eu tratei ali quais seriam as razões para estarmos fazendo um curso de teologia, por quais motivos, quais seriam os propósitos, ok? Tudo isso embasado biblicamente, obviamente, tá bom? Então, esse é o lado facilitador do sermão temático, que o torna, muitas vezes, o primeiro sermão de alguém. Digamos que você é alguém que entende muito sobre angelologia, ou escatologia, ou cristologia. Normalmente, se te derem uma oportunidade de pregação, você vai querer pregar exatamente dentro daquele assunto que você já domina, porque você se sente mais confiante, você tem exemplos para dar, você tem domínio do que falar, você tem assunto para falar. Isso é bom. De início, isso é bom. Mas você não domina todos os temas. Logo, os seus temas vão acabar. Ou, uma outra coisa que pode acontecer é você ser aquela pessoa que sempre vai pregar no mesmo tema. Você conhece pregadores sempre vai pregar sua fala de oração? Ou sempre vai pregar sua fala da palavra como tema, não como cerne. A palavra é sempre o cerne. Mas sempre vai falar sobre, você tem que ler, você tem que estudar. Irmãos, é a palavra de Deus. O tema dele é a palavra de Deus, só que ele não sai, ele não muda. Ou seja, quando ele for pregar de novo, você já sabe o assunto, o que ele vai falar, quais são os exemplos, porque não muda. Isso é uma pessoa que tem um tema que ela conhece muito bem, mas ela não continua se desenvolvendo. Então, ao mesmo tempo que eu te falei um facilitador, eu te falei um problema. O problema seria esse. O problema de você ficar no comodismo, tá bom? Então, vou colocar aqui em vermelho, olha só, comodismo. Você fica sempre parado no mesmo lugar que você está, no mesmo tema que você já conhece e confiando no seu conhecimento. Então,
Vou colocar aqui confiança, só que essa confiança aqui é uma confiança num aspecto negativo. Por exemplo, eu sou professor de homilética, ok? Eu, de certo modo, entendo sobre o tema pregação. Se eu tiver que pregar de improviso sobre a palavra, sobre a pregação, ainda que eu use algum texto que eu nunca usei como base, eu vou ter argumento, eu vou ter exemplo, eu vou ter ilustração, eu vou ter o que falar, eu vou ter aplicação. Mas isso é confortável para mim porque isso me gera uma confiança e, entre aspas, eu não preciso de muito preparo. Isso a longo prazo me faz muito mal, tá bom? Mas nós estamos aqui tratando apenas da parte, entre aspas, boa. Por isso que nós estamos falando de cuidado, tá bom? Então nós temos alguns cuidados que nós precisamos de fato ter. O primeiro cuidado é você se aventurar em falar o que você já sabe. Como eu citei alguns exemplos aqui, oração, você pensa assim, eu já sei sobre oração. Assim como eu citei um exemplo sobre homilética, eu poderia pensar assim, eu já sei sobre pregação, eu não vou precisar me preparar para o sermão. E não é uma verdade. Isso é um perigo. Ou eu posso achar que eu sei sobre o assunto, sobre o tema, e não estudar o texto que eu vou pregar, não estudar o assunto, é uma confiança que pode estar me prejudicando, pois eu não vou adquirir conhecimento, eu vou me estagnar. E o pior de tudo, lembra que eu coloquei aqui essa confiança aqui, ó? E se eu estiver confiando numa fonte errada? E se a minha mente, aquilo que eu acho que eu sei, ou que eu até sei, está errado? Se eu não vou estudar, se eu não vou buscar outra fonte, porque eu tenho confiança, eu vou falar aquilo que está na minha cabeça. Ou seja, eu não vou lá escavar a palavra de Deus, eu não vou pegar o texto aqui, me debruçar, meditar, orar, buscar, estudar, porque eu tenho uma confiança de que tá tudo bem. Então, isso é um cuidado. O cuidado é você falar o que não deve, você pregar algo que não é verdadeiro, você pregar algo da sua cabeça. Então, aqui, se você usar qualquer coisa que não provenha do estudo, é errado. Inclusive, você precisa saber o seguinte, o sermão temático é um dos sermões mais, vamos colocar assim, que mais está em questionamento por muitas pessoas sérias de como sendo um sermão que não deveria ser pregado. Mas não é que o problema está no sermão temático, o problema está nas pessoas que usam o sermão temático de forma errada. Vou te dar um exemplo de que o sermão temático não é necessariamente errado. Ou, aliás, ele não é errado. Teologia sistemática estuda as principais doutrinas de modo sistemático. Então, veja bem, a palavra sistemática, eu vou escrever ela para você ver, ó, sistemática. É chamada de teologia sistemática. Perceba que ela usa tema, ok? Tema, olha só, tema, porque ela é organizada dentro de um tema. Igual o sermão temático é organizado pelo tema, conforme nós vamos ver na parte prática, ok? Então, que fique aqui esse conhecimento de que o sermão temático, a ideia dele é usada também na teologia sistemática, que é uma das principais aí, teologias. Quer o maior exemplo de que o sermão temático é bíblico e tem que ser bíblico? Maioria dos sermões da Bíblia são temáticos. Pega lá para você ver os sermões que você vai encontrar no Novo Testamento. A maioria deles não está expondo um único texto na Bíblia. A maioria deles pegou um tema e tratou aquele tema com base geral, não com base em um único texto específico, ok? Essa é uma cultura que nós defendemos ali de ficar num único texto, mas não necessariamente usar vários textos seria algo errado. Não podemos fazer isso da forma errada, tá bom? Então,
Já falei aqui sobre o cuidado. Tenha cuidado. Não pense, eu entendo sobre esse tema, eu chego lá e falo o que eu sei. Isso não é pregação. Pregação é você pegar o que está nas Escrituras e levar até as pessoas. É você receber algo de Deus e levar até as pessoas. Você repassar aquilo que está na sua cabeça para as pessoas não é pregação. Isso pode ser palestra, isso pode ser um monte de coisa. Mas pregação é retirar das Escrituras e transmitir. Fernando, mas é um tema que eu já conheço. Amém. Mas ele está totalmente embasado na Bíblia? O tema é bíblico. O que vai fomentar esse tema é bíblico. Está aqui nas Escrituras? Então, seu sermão é um sermão bíblico. E amém por isso. Então, veja bem, o maior cuidado do sermão temático é pregar uma mensagem que não é bíblica. Mas nós aqui não vamos aprender a pregar um sermão que não é bíblico. Esse curso não é feito para dar ibope, não é feito para dar dinheiro, não é feito para dar fama e não é feito para te ensinar a enriquecer ou para qualquer outro tipo de coisa. Nossa responsabilidade é com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, ok? Então nós só vamos aprender a fazer o sermão temático bíblico. Eu até poderia colocar, né, sermão temático bíblico. Precisaria? Não, porque para ser sermão tem que ser bíblico. Fernando, e se for uma pregação temática e não for bíblico? Aí é uma palestra, ok? É uma discussão de um tema, mas não é pregação, não é sermão, tá bom? Características. Embora eu já tenha mencionado algumas características, vamos subdividir aqui pelo menos duas características principais. Relembrando que estamos falando sempre de um tema. E esse tema, na prática, vai ficar mais prático, mais fácil de vocês entenderem. O tema, ele vai encabeçar toda a ideia. Todas as divisões do sermão, tudo que vai acontecer no sermão vai estar vinculado ao tema, não ao texto. Vai estar vinculado ao tema. O tema é quem vai governar o sermão. Então, a primeira característica é essa. Segunda característica é que o texto base é em torno de 1 a 3 versos. Tá bom? Deixa eu colocar só VS aqui de versos. Mas o que acontece? Se você lê 10 versículos bíblicos, ou uma história completa, a igreja vai entender que você vai expor aquele texto. Então você não pode ler um texto grandão sobre fé e falar, irmãos, hoje nós vamos falar sobre a fé, e ir para outros textos. Então, se você vai pregar no sermão temático, via de regra, você vai ler um verso só. Aí eu vou abrir um detalhe aqui. E se caso, né, não for pensamento de vocês, tem gente que lê meio verso ou 1/3 de um verso. O que é isso? Eles pegam um versículo, dividem em parte A, B e C e falam, irmãos, vamos ler verso tal, parte C. Tipo, na Sagrada Escritura, o apóstolo Paulo diz assim, agora permanecem 3, a fé, a esperança e o amor. Como são 3 temas diferentes, porque se no sermão temático você vai escolher um tema, então seria a fé, ou seria a esperança, ou seria o amor. Aí para a pessoa não ler os outros temas que ele não vai pregar, ele vai, parte C, agora permanece o amor. Ou o principal deles é o amor. Amém? Ele não teve coragem de ler o versículo tudo. Veja bem, você poderia ler o versículo inteiro, pelo menos. Agora permanecem 3. A fé, a esperança e o amor. Digamos que eu vou falar sobre a fé. Irmãos amados, esse versículo que nós acabamos de ler fala de 3 assuntos de grande importância, tanto que são as coisas que permanecem. A fé, a esperança e o amor. E dentre esses 3, o apóstolo Paulo trabalha de forma enfática o amor, que é o principal de todos eles. Mas isso não significa que os demais não são importantes. E nesta noite, ou nesta oportunidade, nós vamos nos dedicar ao tema fé, que é uma das coisas que devem permanecer. Ou o meu tema poderia ser, por exemplo,
a permanência da fé ou a manutenção da fé, fé é algo importante que deve permanecer, ok? Então perceba que não faz mal eu ler o verso inteiro. Basta eu ler ele inteiro e dizer, mas eu vou ficar com esse tema, ok? Então uma das características é que está sempre vinculado ao tema, outro é que o texto base normalmente vai oscilar aí de 1 a 3 versos. Mas via de regra, a maior parte vai ser um verso apenas, somente um verso, tá bom? 3 é o limite, porque às vezes tem versos que não terminam e 3 forma ali a frase completa. Mas, a maioria das vezes, você vai se dedicar aqui apenas em um verso, tá bom? Sobre a origem do tema, eu também já falei sobre isso, ok? Como que surge o tema, o texto, as diversas maneiras que Deus te fala. É uma diversidade na forma que vai surgir o tema. Quero apenas relembrar aqui para vocês algumas possibilidades. Por exemplo, se você foi convidado, talvez a pessoa já te deu o tema. Então, o tema vem embutido no convite, ok? Pode ser que é um texto que está falando muito ao seu coração e naquele texto o que te chamou a atenção não é a exposição do texto, mas é o tema que o texto apresentou. Lembra que eu acabei de mencionar com vocês? Agora permanecem 3, a fé, a esperança e o amor. Digamos que esse texto está na sua cabeça e que você está assaltando no seu coração a ideia de que a fé precisa permanecer. O amor é importante e permanece, mas a fé também tem que permanecer. Isso está te queimando. Te chamam para pregar e você quer falar sobre a permanência da fé, ou a fé que permanece. E Deus já está trabalhando no seu coração. Então, se alguém te chama para pregar, ô irmão, você pode, ô irmã, você ministra lá na minha igreja, ou lá no nosso grupo, ou lá no nosso encontro, você fala, eu quero falar sobre a permanência da fé. Veja que o tema surgiu de algo que Deus estava ministrando no seu coração. Talvez ali vai surgir o texto primeiro, como esse caso que eu acabei de citar agora foi o texto que surgiu, né? O seu devocional, sua leitura, você lê um texto e fala, uau, que texto! E você fica lembrando daquele texto, você quer pregar naquele texto, tá joia? Material de apoio, é importante falar sobre isso, porque eu quero trabalhar com vocês o material de apoio de uma forma progressiva para não gerar muita confusão. Lembrando que eu vou tentar de algum modo fornecer alguns materiais para vocês, digital. Não sei, no momento que eu estou gravando essa aula, como que a plataforma vai se comportar. Se eu vou conseguir incluir minha biblioteca digital, se for, em algum momento eu já te avisei aí na aula, talvez na aula introdutória, como que seria, ou pode ser que tenha algum link em algum local aqui te falando desse material, ou alguma coisa assim, tá bom? Mas esse material de apoio, no sermão temático, maior material de apoio é referência. Aí o termo referência aqui é referência cruzada, tá bom? É pesquisa. Algumas bíblias, às vezes, vai te chamar de palavra-chave, ok? Isso tem a ver com a procura de palavras específicas. Mas você precisa muito lembrar, e eu espero que você ainda lembre das minhas aulas iniciais, onde eu te disse sobre a base, o fundamento, que nós precisamos ter contato com as Escrituras. A maior referência bíblica, a maior referência de palavras cruzadas é a sua própria mente. Vou te dar um exemplo. Digamos que você vai pregar um sermão temático e que o tema vai ser Jesus. Ok? E você quer pregar sobre Jesus. O assunto principal é Jesus. E você vai expor sobre ele. Se você pesquisar uma Bíblia digital ou numa referência cruzada, a palavra Jesus, no Antigo Testamento ele não vai aparecer.
porque lá não está escrito a palavra Jesus. Mas quando você procura a referência na sua mente, você vai lembrar que Jesus existe sim e estava sim presente no Antigo Testamento. Então o que você vai lembrar? A semente da mulher, logo que o homem pecou, Deus já prometeu. Mas lá não está escrito Jesus, você buscou na sua mente. Ou talvez você vai lembrar dos primeiros versículos na Bíblia. Façamos. Aí você vai lembrar. Aí talvez, pode ser que você queira usar, ou pode ser que você não queira. Por exemplo, talvez você vai falar sobre Jesus e quer falar, Jesus estava presente na criação. Jesus foi prometido desde o tempo em que o homem pecou. Fernando, eu não queria falar sobre isso, tá? E neste caso não vai te fazer falta, tá bom? Mas perceba que a primeira fonte aqui, então voltando aqui no nosso material de apoio, a primeira fonte de pesquisa vai ser sua mente. Não tem como. E a sua mente aqui é o seu conhecimento bíblico. Obviamente, quanto mais conhecimento da Bíblia você tiver, mais fácil vai ser você fazer um sermão temático, você pensar nas divisões, no tema. Você pensa sobre fé e você já começa a lembrar de exemplos que tiveram fé, de pessoas que permaneceram na fé, de pessoas que sofreram e mantiveram a fé, de pessoas que Deus animou a fé deles. Enfim, você vai estar o tempo inteiro já ciente do corpo todo do sermão, com base no seu próprio conhecimento, ok? Agora, existe também a própria pesquisa do material que eu te falei, que é a referência cruzada, tá bom? Então, você pode... Eu nem trouxe aqui um dos livros que eu gosto, que eu não encontrei ele. Mas só de alguns exemplos aqui de material de apoio, essa pequena enciclopédia bíblica, ela tem aqui a concordância, que seria a palavra, quando eu estou usando referência cruzada, pode ser palavra-chave, referência, concordância. E concordância bíblica aqui, chave, que é a palavra-chave que eu falei. Concordância, esse livro, inclusive, pelo menos na época que eu comprei, era um dos livros mais baratos que tinha, capa dura. Lembrando que eu não sei como a plataforma vai se comportar ainda, mas pode ser que tenha o link aqui, de caso alguém queira comprar. Não sei o preço hoje, na minha época custou bem barato. Não vou falar o preço não, que possivelmente aumentou, vocês vão assustar. Mas deixa eu aproveitar que eu falei aqui da palavra, do nome, né, do nosso Senhor Jesus, só para você entender como que funciona. E olha que esse material que eu estou aqui, a proposta dele não é ser só uma concordância, é ser um dicionário também, tá bom? Agora, olha só para você ver, não sei se a câmera vai conseguir focar, o quanto de todas as partes que aparece o nome, ela vai e simplesmente repete aqui as referências do texto, ok? Aqui ele separa até por temas, ó, Jesus Cristo, sua humilhação. Todas essas passagens vai falar da humilhação. E depois Jesus Cristo, sua exaltação. Todas essas passagens sobre a exaltação. Então, isso é uma referência cruzada, uma referência por tema, uma referência por onde o nome Cristo aparece, tá bom? Se o assunto for apenas nomes, tem este material que nós vamos ver sobre ele lá no sermão biográfico, provavelmente, se eu for tratar do sermão biográfico, que aqui fala dos personagens bíblicos de forma individual. Então, obviamente, se caso for o tema envolver um personagem, quando você entra no personagem aqui, ao estudar ele, todas as passagens que aquele personagem aparece, o autor vai citar, vai mencionar, e isso acaba ajudando você também, tá bom? Porque acaba te servindo, então, de referência, tá joia? Algumas Bíblias também têm essa concordância, algumas chamam de concordância temática. Nesse caso dessa Bíblia minha, que é uma Bíblia que a gente chama de slim, aquela Bíblia mais confortável para você carregar, levar no púlpito, levar para a igreja, para pregação.
ela não tem estudo, não tem nota de rodapé, nem nada. Mesmo assim, às vezes tem algumas referências embaixo. Mas a maioria das Bíblias mais grossas, elas têm algumas referências temáticas bem simples, bem resumida, mas muitas vezes tem. Outra forma é quando você chega ali no seu aplicativo e faz uma pesquisa pelo assunto ou pelo tema. Eu sempre recomendo esse aplicativo aqui, ó, MyBibli, não sei se dá para ver. Quando entramos nele, temos aqui a lupa e podemos fazer uma pesquisa. Ok, igual tá aqui, esperança, aí clica aqui, vai aparecer todos os textos que falam de esperança, ok? Então é assim que funciona. Poderia ser aí a nossa referência digital, todas essas que eu falei nos servem aí como material de apoio. Mas o que eu acho mais importante é o seu conhecimento bíblico, que vai trazer à tona todas essas possibilidades de passagens bíblicas que vão sustentar o seu tema, tá joia? Isso é importante dizer porque quando nós falamos de procurar referência, nós estamos procurando algo que vai endossar o nosso sermão temático. Então, lembrando que o nosso sermão temático, ele é embasado pelo tema. Então, o tema vai governar o sermão e nós vamos ter o primeiro tópico vinculado a esse tema, o segundo tópico vinculado ao tema e o terceiro e por assim adiante, tá joia? Então, sempre nós vamos ter um tema, um verso base e vamos ter uma outra divisão com base no tema, mas é outro verso bíblico, tá bom? Então, digamos que eu abra o texto falando sobre Jesus e usa aquele texto. Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente, ok? Beleza. Então, eu quero falar sobre quem é Jesus, já que ele é o mesmo ontem, hoje, será? Então eu vou falar sobre quem é Jesus, eu posso falar quem foi ele ontem, quem é ele hoje e quem será ele amanhã. Poderia pegar, por exemplo, aqui, quem é Jesus, nesse exemplo que eu acabei de pensar aqui, os 3 tempos de Jesus. Então, quem era Jesus? Então, o meu primeiro tópico pode ser, por exemplo, assim, olha, só para vocês entenderem que nem é planejado isso, tá? O prometido. Então, minha primeira divisão pode ser o prometido. Então, ele era o prometido, aguardado, e ele veio. Então, Jesus, o segundo tópico pode ser o que veio, ou a promessa cumprida. Vou colocar aqui de início só o que veio, porque ele foi prometido e ele veio. Agora, olha o interessante. Só que ele não só veio, ele também virá. Então, o que virá? Isso é uma questão até de organização do sermão. Lógico que eu teria que pensar, aí o que acontece aqui? Eu vou procurar agora o versículo bíblico que fala que ele é o prometido. Poderia ser aquele exemplo que eu falei da semente da mulher. Você percebeu que eu não sei esses versos de cor? Não sei. Eu vou ter que procurar por eles. Mas eu sei a ideia, eu sei que eles existem e isso facilita muito. Então, o prometido. Eu posso pegar um texto aqui do que veio. Posso pegar um texto do Novo Testamento, obviamente, que vai falar ou de Jesus já ali presente, ou pode ser aquele texto que Simeão, quando vê Jesus, ele fala, agora eu já posso, se não me engano, ele não usa o termo morrer, não é o termo morrer que está ali, mas ele já pode descer à sepultura porque os olhos dele já viu a salvação. Ou seja, aquele que tinha sido prometido e que Simeão sabia que ele iria ver ele vê essa promessa se cumprindo bem diante dos seus olhos. E ele fala, eu estou pronto para partir, meus olhos já viram aquele que ia vir. Isso é maravilhoso. Eu usaria esse texto, nem sei a referência, está no Evangelho. O que virá, pode ser aí Apocalipse, pode ser algum texto, ou pode ser ali o próprio texto que quando Jesus é assunto aos céus, o anjo chega e diz para ali, eu acho que se não me engano está em Atos, que o que vocês estão olhando? Assim como ele
vocês o viram subir, ele virá. E todo olho verá. Não sei se está escrito dessa maneira, mas existe esse verso que vai falar sobre isso. Seria muito interessante. Então perceba que em cada exemplo aqui é um versículo diferente, totalmente diferente, inclusive totalmente diferente do texto base. Então olha só, digamos que aqui no tema, no verso base, eu vou usar o texto de número 1. No O Prometido, eu vou usar um segundo texto. Aqui, o que veio, eu vou usar um terceiro texto. O que virá, eu vou usar um quarto texto. São 4 textos, livros diferentes, épocas narradas diferentes, mas todos eles vinculados ao tema. Neste caso aqui, qual que é o tema? Nesse caso nosso foi Jesus, um tema genérico, né, não delimitado, mas o nosso tema específico é quem é Jesus, ok? Então, tudo que nós falamos tem a ver de quem é Jesus, ok? Então, isso poderia ser aqui também as 3 eras de Jesus, ou os 3 tempos de Jesus. Aqui foi tudo de improviso e poderíamos sim mudar totalmente tudo isso e fazermos de uma forma que fosse mais bonita, talvez, mais agradável. Mas o nosso propósito aqui mesmo era falar do material de apoio para que você entenda, então, que existem muitas fontes. Sobre o aplicativo, o app, eu recomendo sempre o aplicativo MyBible. Eu até tenho um vídeo no YouTube ensinando como que usa esse aplicativo. Eu não vou colocar ele no meio das aulas ensinando como que usa, como que baixa, mas possivelmente eu vou colocar ele no nosso módulo bônus. Mas enquanto isso, caso nesse momento que você esteja assistindo essa aula ele ainda não exista, você pode ir aí no meu canal no YouTube, procurar por Fernando Alves Homilética, talvez até você esteja assistindo a aula por ele, se for facilita mais ainda. Você vai ver como que baixa o aplicativo MyBible. Já te adianto, não é só baixar, tem que baixar, depois que baixa ele, baixa os modos, por isso tem que ver lá a aula como que é, tá joia? Tem comentários, referência, é muita coisa de graça, sem propaganda, é muito bom o aplicativo. Eu chamo de aplicativo do céu. Bem, próxima aula já vamos fazer aqui algum exemplo de sermão temático na prática, embora aqui quase que fizemos um sermão temático na prática. Mas nós vamos falar ali também de palavra-chave, ok? Do tema ali sendo desenvolvido, tanto começando pelo texto quanto começando pelo tema, para que nós tenhamos aí uma noção melhor na prática, amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério. Deus te dê ânimo, te dê força, te dê coragem. Não desanime. Vamos prosseguir até o fim, se Deus quiser, para a honra e glória do nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos por cada vida, por cada pessoa, por cada crente sedento, por cada pessoa desejosa de proclamar a tua palavra. Senhor Deus, que até aqui muitos já não chegaram, muitos desistiram. Mas, ó Pai, eu te peço renovo por estes que ainda estão até aqui, que o Senhor venha recompensar cada um deles poderosamente. Que tudo seja para a tua honra e tua glória, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém.